Quando a gente é criança, a saudade é um sentimento como os outros. A gente sente saudade dos amiguinhos da escola, sente saudade dos pais quando está em aula, sente saudade de um primo que só vê de vez em quando. Mas aí, quando você cresce e a vida acontece, descobre que a saudade é devastadora. Eu lembro exatamente do momento em que isso aconteceu comigo. Foi quando eu recebi a notícia do falecimento do meu avô. E minha vida mudou para sempre. Desde então, a saudade vem ganhando novas formas e novos significados. Perdi o meu tio para um câncer, perdi a pureza da infância, perdi meu pai sempre por perto. Aprendi a conviver com a saudade e descobri o valor da memória. Porque as pessoas vão, a saudade fica. E as memórias também. Hoje eu vou falar sobre 3 saudades. A primeira saudade eu vou chamar de saudade súbita. É aquela que chega de repente e passa a fazer parte de cada segundo da nossa vida. Eu tinha 13 anos quando meu avô morreu, e ele é a primeira pessoa que eu lembro de perder, porque eu já tinha perdido minha avó paterna, só que eu era muito pequena, tinha tipo 2 anos, e eu nem convivia muito com ela, então. Mas aí eu tinha 13 anos e eu perdi meu avô, ele infartou. Eu lembro direitinho do dia que minha mãe me contou, da hora que minha mãe me contou. Tinha ido pra escola uma terça-feira, dia 24 de maio, e eu tava na escola normal e saí. Geralmente saía 12:30, saí da escola, geralmente minha mãe só passava de carro e me buscava. Nesse dia eu tava esperando na porta da escola. Ela tava com uma cara meio estranha e perguntei: mãe, o que foi? Ela falou: no carro eu te conto. E aí eu lembro direitinho do caminho que a gente fez até o carro. Meu pai tava parado assim na frente do estacionamento da escola. Aí a gente entrou no carro, eu no banco de trás, no meio, meu pai no volante, minha mãe do lado. Aí minha mãe falou: seu avô passou mal. E ele não resistiu. Aí eu desabei no banco de trás do carro. Não acreditei naquilo, sabe? E nesse dia eu passei o dia com a Arlete, que é a moça que trabalhava lá em casa, que faleceu também. Enquanto minha mãe e minhas tias estavam resolvendo questões administrativas do velório, né? E ele foi enterrado com um bilhete meu no bolso. Eu não lembro o que eu escrevi no bilhete. Mas eu lembro que eu escrevi um bilhete e coloquei no bolso da blusa dele. Ele foi enterrado com o bilhete no bolso. Saudade é quando eu lembro dele, do meu filho. Isso foi. Não posso ouvir música, eu olho as fotos deles. Parece que foi ontem. Não consigo esquecer deles de jeito nenhum. Infelizmente, eu amei muito. Eu acho que é por isso que eu sofro desse jeito. Nós nos amamos muito. Ele também me amava muito, era muito carinhoso. Era um amor de marido. Todo dia virava para mim e falava assim: eu já te falei que eu te amo hoje. Me deixava muitos bilhetinhos, com beijos, muito carinho. E é isso aí. Ele me faz muita falta. Só eu que sei o que eu vivo. E desde que ele faleceu, eu fiquei com tremura. A primeira vez que eu assinei, depois que ele faleceu, eu não consegui escrever meu nome. E até hoje eu tenho tremura. Olha, a morte dele, quer dizer, a passagem, né, que a gente nem fala em morte, foi assim muito surpreendente para nós. Nós levamos muito susto, porque a gente sempre brincava que não podia virar a fila. Foi assim um irmão muito presente, muito alegre,
Quando ele saiu de casa muito cedo, mas quando ele voltou, que ele ia ao bar, ele me levava para as brincadeiras dançantes, os bailes. A gente dançava muito, porque ele dançava muito bem. Ele gostava de brincar de pique dentro de casa com umas crianças. Ele cantava muito dentro de casa. Ele chegava do portão, ele me assoviava. Que meu genro sabe assoviar igualzinho ele. Teve um dia que o Davi chegou e assoviou igual ele. Eu levei susto, parecia que era ele. Aí eu chorei muito. E aí pedi ao Davi, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Esse assovio também era aqui em casa, ele sempre chegava. Hoje o Tadeu, que às vezes assovia igual a ele, eu falo, a rapadura te gostou? Ele brincava com vocês, era muito... Gostava de pôr vocês na mão e levantar no alto. Era um homem maravilhoso, muito carinhoso, muito atencioso comigo. Tinha um ciúme de mim, que era uma coisa louca, mas eu também tinha ciúme dele, de louca. É isso que eu tenho para falar dele. Não existe homem, para mim não existe homem igual ele. É muito difícil, mas é muito difícil. Foi um irmão que deixou assim muita saudade, né? Muita. Quando eu cheguei lá, que eu o vi, eu falei, não acredito. Você é um... Aí falei um palavrão, porque você não tinha nada que ter furado fila. Você tinha que ter esperado a sua vez. Para que essa pressa? Mas eu, nossa, fui muito feliz, muito feliz, muito feliz. Quer dizer, ainda sou feliz, mas faltam meus 2 pedaços, do meu marido e do meu filho. Aí minhas filhas, minhas netas, meus netos, meu bisneto e alguns sobrinhos me preenchem. A segunda saudade, eu dei o nome de saudade iminente. É aquela que vai se anunciando, chegando devagarinho, e mesmo assim a gente não está preparado para quando ela chega. Meu tio, ele era o caçula de 3 irmãos e ele faleceu com 41 anos. Ele teve um câncer em 2013, um câncer no braço, se eu não me engano. Ele fez cirurgia em São Paulo e tudo, e ele se curou. Mas aí, em 2017, o câncer voltou com tudo, foi se espalhando pelo pulmão dele, pelo tórax. E aí, ele foi ficando cada vez mais debilitado. E ele se foi em março de 2018, aos 41 anos. E ele era um homem muito saudável, ele era feliz, ele gostava de viver. Ele era personal trainer, comia bem, ele era forte. E quando ele morreu, assim, ele já estava bem mais magrinho, debilitado, bem diferente do que ele era de verdade, assim. Então foi, por mais que a gente saiba, a gente meio que sabia o que ia acontecer, não é mais fácil por causa disso, né? Quando ele se foi muito triste para todo mundo. É uma coisa que até hoje a gente não se recuperou. A saudade é uma coisinha doída, né? Doída e boa, porque você lembra da pessoa que já foi ou da pessoa que está longe, mas ao mesmo tempo tem aquela lembrança da pessoa e eu procuro me ater aos momentos mais felizes, né? Que tem a palavra saudade para definir algo que na verdade também não define, chega perto. Eu acho, né? Saudade, acho que eu já ouvi em algum lugar, mas é isso. É só quando a gente ama que a gente sabe o que é saudade, né? É a ausência de alguém ou de algo que a gente amou ter. Então é proporcional. Quando a saudade é muito grande, é porque o sentimento também é muito grande, né? Saudade é você ter uma coisa boa que você viveu lá atrás e que você sente falta agora. Uma coisa que eu sinto muito é assim, o tio que as minhas filhas
perderam, né? Porque o Júnior estava sempre presente nas festas da escola, nas exposições. Ele era um tio muito carinhoso. E quando ele estava em tratamento, já em fase terminal, que a gente fazia massagem, a gente fazia carinho, ficava junto dele. Teve uma vez que ele falou para a Carolina, deita aqui com o tio. E aí eu acho que assim, ela foi a pessoa que recebeu os últimos carinhos dele. Tudo. Mas o humor dele, acho que é o que mais me faz falta, é o humor, a leveza. É uma saudade diária. Já são 5 anos. Eu já queria estar com isso mais bem elaborado, mas ainda é diária a saudade. Eu moro na casa que foi dele, né? São muitas referências o tempo todo. Muitas coisas que eu ainda tenho vontade de contar, que eu queria que ele visse, que ele vivesse. É assim, que vários momentos, né, depois que ele partiu, a gente sente, né, a presença, assim, né? Tem hora que eu tô, às vezes, falando uma bobeira, parece que você tá lembrando que a pessoa tá ali perto. Então, ele é uma ausência muito presente, né? Tem muitos momentos, agora eu não consigo falar, assim, que ele era. Eu sempre ponho no presente, ele é. Porque hoje eu lido com a morte de uma maneira muito mais fácil. Falo assim, como assim? Eu, antes de ficar doente, eu tinha muito medo de morrer. Mas depois que eu tive câncer, que você vai lá, como diz, lá na berola, você chegou lá, olhou, epa, e volta. Você acaba... O medo é diferente. Eu tenho bem menos medo. Então eu acredito que eles estão bem e que a gente vai se encontrar ainda. Acho que o que fica muito, além da vida dele ter sido válida, é que a alegria, né? Quando eu penso nele, que eu, em algum momento ruim, delicado do processo da doença, eu logo penso nele rindo, me vem a imagem dele bem, dele rindo. Ele não era rindo só de palhaçada, rindo de ser uma pessoa boa mesmo, de ser de bem com a vida, né? Então eu tento manter isso para mim, quando fica muito doída a falta dele, né? Quando a gente ama uma pessoa que tem câncer, a sensação é que você tem também. O Júnior foi aquela dor arrastada. A dor do pai foi só depois. A do Júnior foi antes, foi durante, foi depois. E até hoje. Né? Até hoje eu me pego com algumas lembranças que são muito doloridas, que eu tento afastar quando elas vêm, porque ainda me dói muito quando eu lembro do processo todo, né? De ver um homem tão jovem, tão saudável até então, tão bonito, tão afim da vida, preso numa cama. E a gente sabendo que, ou eu achando, né? Sabendo que ele não voltaria a ficar bem. E aí eu sinto saudade dele, da alegria dele. E isso fica marcado na gente para sempre. E nunca vai deixar de doer. Não tenho essa expectativa. Só que a gente tem que seguir. E em alguns momentos eu tô na praia e penso, vou dar esse mergulho pelo pai. Agora eu vou dar esse mergulho pelo Júnior. Tô sambando, tô alegre, eu lembro de um ou de outro, choro, mas sigo sambando. É a vida. A terceira saudade é a saudade intermitente. É aquela saudade de quando a gente está longe de alguém que a gente ama. Aquela saudade que vai quando estamos perto, mas volta no minuto em que estamos longe de novo. Quando eu nasci, meu pai trabalhava em Mogi das Cruzes, na fábrica de papel, e eu morava em Volta Redonda, né? Então, eu só via ele praticamente nos finais de semana. E isso foi até uns 6 anos, mais ou menos, que foi quando minha irmã nasceu. E, coincidentemente, ele foi demitido. Aí ele foi para Volta Redonda, trabalhou como vendedor de carro, depois como sushi man. E, então, eu me acostumei mais a ter ele perto,
Até que em 2017 ele foi chamado para trabalhar, para voltar para a área dele, trabalhar fabricando papel na Suzano, lá em Imperatriz, no Maranhão. E ele foi. Eu tinha 14 anos, minha irmã tinha 8. E desde então a gente vê ele mais ou menos uma vez por ano. Quando ele vem, a gente também já foi lá visitar ele, mas é bem raro a gente ver ele. Geralmente é uma vez por ano mesmo, porque é bem longe, né? E as passagens são caras. Então, para uma pessoa que tinha o pai junto, agora ver uma vez por ano quase só, é muita diferença, né? Ô papai, pegar na cabeluda. Fala, obrigado, papai, te amo. Fala, papai, te amo, papai. Tchau, pai. Saudade. Eu nunca pensei que sentir saudade fosse uma coisa tão forte na vida. Principalmente quando você ama. Saudade não sei. Saudade dos filhos. Chega a doer, sabe? Quando eu cheguei aqui não foi fácil. A dor era muito grande de estar longe dos meus filhos. Mas o tempo foi passando e a gente se falando pelo WhatsApp, chamada de vídeo. E aí eu construí outra família aqui. Mas a saudade ainda bate forte. Tem dias que eu fico perguntando por que eu vim. Mas Deus tem um objetivo na vida da gente. E quando a gente ama, principalmente quando se trata de filho, é muito grande, sabe? É uma saudade forte. Passa. Quando eu vim pra cá, passa, mas depois volta. Mas eu acho que com o tempo essa saudade vai amenizar um pouco, porque a gente vai estar mais próximo um do outro. Cada vez mais próximo. Embora meus filhos moram em estados diferentes, eu quero que eles sempre cresçam, sempre sabendo que um é irmão do outro e o amor vai prevalecer. Acho que é o mais importante de tudo isso. Senão não tem por que você estar nessa existência. Eu acho que iria pegar o avião em São Paulo de noite. Aí a minha mãe ia levar ele. Eu lembro que eu tava, dormindo na casa da minha avó, na parte de baixo, na sala, com a minha tia. Aí, quando a gente foi se despedir, eu lembro que eu fiquei agarrada na perna dele, pedindo pra ele não ir embora. E ele tava chorando muito também. Aí ele foi, a minha tia ficou me segurando porque eu queria correr atrás dele. Mas aí eu fiquei chorando, abraçada com a minha tia, enquanto ele ia embora. O importante é saber que eles vão estar bem e que a gente vai estar sempre em contato um com o outro. Embora a distância seja longa, mas o amor é próximo. Isso é o que importa. Uma moça que trabalhava aqui em casa quando eu era pequena, cuidou de mim a vida inteira, de mim e da minha irmã. Morava ali naquela casa. E aí, toda vez que eu tava aqui fazendo alguma coisa na área e via ela, dava oi, conversava com ela. Ou, às vezes, quando eu queria falar com ela, em vez de ligar, eu gritava ela daqui, falava, Arlete. E a gente ficava conversando daqui. Só que eu tava lá no Maranhão visitando meu pai e ela faleceu. Eu não consegui nem no enterro. E agora já não tem mais nada ali naquela casa, era rosa, agora pintaram. E eu ainda não processei. E você não mora mais aqui também, né? Não. Saudade, palavra da língua portuguesa. Não há tradução em língua alguma que transponha todo o seu significado. Nem mesmo a própria língua portuguesa é capaz de explicá-la por inteiro em um dicionário. Por isso, fazemos poemas, músicas,
Filmes. Por isso eu fiz esse filme. Falei de 3 saudades, mas não são só essas 3 que eu conheço. E eu sei que eu ainda vou descobrir muitas, muitas, muitas saudades. E quando essas saudades chegarem e se somarem às que já existem, eu nada mais terei que as memórias. Produzindo esse documentário, eu tava procurando fotos, aí eu descobri que eu sinto saudade da infância. Mas não da minha infância, como você poderia pensar. Eu sinto saudade da pureza de ser uma criança. Da infância da minha irmã mais nova, que agora já é maior que eu. Do meu irmãozinho de 2 anos que tá crescendo longe de mim, lá no Maranhão. Porque, quando você é uma criança, a saudade é só um sentimento como os outros.